Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. E as portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado. Mas antes de falar do convidado, você já foi lá no nosso Instagram? Não? Então o que você está esperando? Corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. Gente, porque lá tem muito conteúdo exclusivo para você. E olha, quanto mais seguidores a gente conseguir lá no Soci Paranormal, no nosso Instagram, mais convidados incríveis como o de hoje a gente tem aqui todos os sábados. Tá aqui no Spotify? Não esqueça de deixar suas 5 estrelas e compartilhar este áudio com todo mundo. Agora, sem mais delongas, hoje o papo vai ser incrível e eu confesso que eu estava muito ansioso mesmo para aprender um pouco mais, porque, gente, eu tenho muitas dúvidas e perguntas que eu vou fazer aqui hoje. Bom, aqui do meu lado, ele, Vitor Silva, mestre em Umbanda, especialista em automagia. E olha, eu tenho muita dúvida, mas agora eu só tenho que te dizer boa noite, Vitor. Boa noite, Bruno. Que legal ter você aqui com a gente, um prazer ter você aqui na nossa Sociedade Paranormal. A gente está muito feliz que você tenha aceitado isso e eu tenho muitas dúvidas para te fazer hoje, para te perguntar hoje, na verdade. O prazer é todo meu. Amei a página de vocês, o trabalho de vocês, nunca tinha participado. Ah, que ótimo, seu trabalho também é incrível. Eu acho que a gente vai quebrar muitos tabus aqui hoje, que vai ser uma conversa bem legal. Mas para começar, eu queria entender quem é o Vitor Silva, mestre em Umbanda. Então, eu sou um cara de 32 anos, não parece, mas eu tenho. Nasci na Paraíba, vivi metade da minha vida viajando, pelo Goiás, por São Paulo, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo. Aí agora que cheguei um pouco na velhice, consegui me estacionar. Recentemente me mudei de casa e agora eu estou no interior de São Paulo trabalhando. Que legal! E como o Vitor se encontrou na Umbanda? Eu me encontrei num dos piores momentos da minha vida. Eu estava começando a descobrir que eu tinha depressão, acabei tendo algumas crises de ansiedade, tinha muito medo da Umbanda, dos orixás, das entidades. E aí, quando comecei a trabalhar como cartomante, que foi meu primeiro trabalho, eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a estudar mais sobre, vi muito vídeo no YouTube, o YouTube me ajudou muito, falei com algumas mães de santos e pais de santos da minha região, e acabei entrando pra religião depois de ter tomado muita coragem, porque o medo falava mais alto. Sério, você tinha medo então da Umbanda? Tinha. Vivi a minha infância e o começo da minha adolescência dentro da igreja evangélica. Uhum. E a igreja que eu era uma coisa muito radical. Ah, você cresceu no ambiente evangélico? Cresci. Ah, e aí você então tem muito tempo que você frequenta a Umbanda ou não? Tem, desde 2008. Foi quando eu comecei. E deixa eu te perguntar, você procurou a Umbanda por conta de uma questão mediúnica, uma questão espiritual, ou apenas foi um refúgio que você encontrou no momento do seu problema, assim? Foi um refúgio e uma questão espiritual. Eu sempre, desde quando eu era criança, eu sentia coisas estranhas, eu via vultos, eu sentia energias pesadas. E de uma das casas que eu morava, eu acabei vendo um vulto, que depois eu fui entender e descobrir que era um Exu, que até hoje eu não sei qual Exu era, e um Exu Mirim, numa oração que os evangélicos estavam fazendo na minha casa, porque a casa antes tinha sido um bar. E até hoje dizem que quando é um bar
ou quando é uma loja, alguma coisa, e eles constroem uma casa em cima, fica uma energia muito pesada. Uhum. E realmente porque nessa casa eu acabei perdendo meu pai, e esse foi meu primeiro contato que eu tive com a Umbanda, com as entidades da Umbanda. E deixa eu te perguntar, então você se descobriu médium ainda bem pequeno, né? Bem pequeno. E aí como que foi essa descoberta dessa mediunidade com a sua família na igreja evangélica? Então, minha família sempre foi evangélica, mas antigamente, bem antes de eu nascer, quando minha mãe era adolescente ainda, meu pai também era adolescente, meus avós frequentavam muito terreiros. Uhum. Por conta de doenças espirituais, ou para fazer despacho, oferenda. Eles tinham muita ligação sobre, tanto a minha família materna quanto a minha família paterna. Então eles já tinham um pouco de conhecimento, e minha mãe também, meus irmãos, uma irmã minha, que eu tenho 3. A gente sempre foi médio, a gente sempre sentiu coisas estranhas, sempre viu vultos. Então já era uma coisa mais normal, porque a gente já sabia, já tinha um pouco dessa noção. Você já conhecia pelos avós? Já. E deixa eu te perguntar, e como que se tornou então esse interesse seu pela alta magia? Então, quando eu comecei a trabalhar como cartomante, muita gente chegava me perguntando se eu realizava amarração, adoçamento, se eu fazia trabalho em magia negra. E eu não tinha noção de nada, estava começando a atender, a trabalhar com a cartomancia, e eu tinha medo também disso, de realizar feitiço, qualquer tipo de simpatia, eu tinha medo. Aí eu comecei a pesquisar, falei com pessoas que me ensinaram muito sobre, e aí no começo de tudo eu comecei com a alta magia. Depois, com o meu desenvolvimento, aí que eu entrei para a Umbanda, aí eu deixei um pouco a alta magia de lado e foquei em outras coisas. Entendi. E para quem não conhece, assim como eu, não faço ideia do que seja, bem resumido assim, o que seria a automagia? A alta magia é uma das magias mais naturais que existem. Ela é feita diretamente com o divino, não, por exemplo, com Deus, o universo, com o divino mesmo. Algo maior, algo que está dentro de nós, que está fora, que a gente sente. Não sei se vai dar para entender um pouco, mas a alta magia ela funciona dessa forma. É um pouco complexo, só que os outros tipos de magia são bem mais. E a alta magia também não é, apesar do nome, não é uma das magias mais fortes que existe. Então, quando a gente fala de alta magia, a gente fala sobre o quê? Sobre amarrações? Como que eu poderia explicar? Amarração não, mas a alta magia ela trabalha com o que há dentro de nós. Por exemplo, eu quero conquistar algo, eu vou fazer algo mágico, eu faço com a alta magia. Eu quero saber algo sobre uma pessoa, eu faço com a alta magia. Eu quero, por exemplo, vender uma casa, conquistar algo, eu faço com a alta magia. Eu quero fazer um agradecimento para o universo, para a natureza, eu faço com a alta magia. Eu quero fazer alguém me procurar, aí eu faço com a alta magia, mas agora amarração com a alta magia não existe. Então não existe amarrações na alta magia. Então isso que a gente entende de amarrações amorosas, pedidos de prosperidade, isso é um tabu da mente das pessoas. A alta magia ela trabalha com outro tipo de viés, é isso? Isso, exato. Você conhece o Reiki? Sim, o Juliano teve aqui uns episódios atrás e explicou um pouquinho mais pra gente sobre o Reiki. A alta magia então seria um Reiki? O Reiki é na alta magia. Agora o restante é tudo na Bagia Macha, na Bagia Macha, na Baixa Magia, me atrapalhei, ou na Magia Meridiana. E hoje você então realiza esses tipos de trabalho para as pessoas que procuram você. Geralmente elas procuram para qual finalidade assim? Elas procuram mais quando elas querem entender mais a si mesmas, com problemas de ansiedade, problemas de depressão, ataque de pânico. Elas sempre procuram conseguir se livrar disso ou conseguir viver um pouco com isso, melhorar um pouco a situação. Claro que não é um milagre que vai acontecer, mas ajuda muito. E geralmente na alta magia vocês trabalham com algum tipo de entidade, algum tipo de orixá específico, ou santo? Como que funciona? Você pode explicar pra gente? Posso. Então, a alta magia não tá ligado a nada espiritual assim, a entidades, orixás, nem a nada carnal. Por exemplo, sacrifício de algum animal ou algo do tipo. A alta magia ela é ligada diretamente ao divino, à natureza, aos elementos da terra. Geralmente a maioria dos rituais que são feitos na alta magia é feito dentro da mata. Ah, você faz dentro da mata? Sim. Depois que é feito o trabalho, o que acontece? Você tem você continua acompanhando a pessoa ou não? Fez o trabalho, fez e pronto? Eu continuo acompanhando a pessoa. Com qualquer tipo de magia que eu trabalho, eu faço esse acompanhamento. Dependendo
do trabalho que é feito, da magia que é utilizada, eu sempre faço o acompanhamento pelo tarô, de 2 em 2 vezes por semana. Muitas vezes eu esqueço muito, os clientes ficam me cobrando, mas eu faço esse acompanhamento justamente para ver como a pessoa vai ficar, por exemplo, se foi uma amarração, algo do tipo, como que a pessoa amada vai ficar, como que o trabalho está agindo sobre ela, ou no caso da alta magia, como que a pessoa vai se sentir, as consequências que ela pode sentir por causa do trabalho, do feitiço. As amarrações, elas são diferentes da alta magia. A amarração é uma coisa, a alta magia é outra, né? Exato, é totalmente diferente. O que seria então uma amarração, para quem não entende e não conhece? Então, amarração, existe vários tipos de amarração. Por exemplo, eu realizo 7 tipos de amarração. 7? 7. 4 são na magia branca, da mais básica à mais forte, e 3 são na magia negra. A magia negra não sai muito por isso, sacrifícios animais. Muita gente não gosta de mexer, eu particularmente também não gosto de fazer muito a magia negra, mas quando alguém me procura, aí eu realizo. As amarrações depende muito de quem faz e da forma que faz. Da forma que eu faço, eu consigo utilizar... Eu sou um intermediário. A entidade utiliza todo o sentimento positivo que a pessoa tem a favor do cliente. Intensifica tudo, faz a pessoa pensar mais. Precisa de uma conexão espiritual e já ter tido algum tipo de relacionamento para realmente o trabalho dar certo. Então, quando a gente fala sobre amarrações, e você então disse que trabalha com algumas entidades, que essas entidades então é que te ajudam a fazer o trabalho. Quais são essas entidades? Então, as minhas entidades principais que eu realizo os trabalhos, amarração, é a Maria Padilha das Almas e o Senhor Exu Veludo. O Exu Veludo não existe amarração diretamente com ele. Ele só consegue influenciar um pouco a Maria Padilha, dar um suporte a ela ao trazer a pessoa de volta. Mas tudo é com a Maria Padilha das Almas mesmo. Você falou que são 7 tipos de amarrações, né, que você trabalha. Isso. Quais são essas amarrações? É amorosa? Então, todas são amarrações amorosas. É que depende do efeito dela e é bem diferente uma da outra. Tem a amarração básica, que é a comum, que mesmo sendo a mais básica, ainda assim é muito forte. Tem a amarração de submissão, a amarração que não é realizada com a Maria Padilha. A Maria Padilha tem uma participação boa nessa amarração, mas ela é ligada às 13 almas benditas. E tem a amarração Chora Meus Pés, que é realizada com a Maria Padilha. Quem é que hoje pode fazer uma amarração? Qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer uma amarração? Qualquer pessoa consegue fazer uma amarração. E existem consequências quando se faz uma amarração? Existe. Na magia negra, principalmente. Na magia branca, não. Então não é mito? Não é mito. Isso, infelizmente, é verdade. E quais seriam essas consequências, assim, que a gente sempre tem que as pessoas põem tanto medo na gente, né? Que fala assim, se você fizer isso, vai dar tudo errado depois. É isso mesmo ou não é bem assim? É quase. É um pouco diferente. As consequências que se falam quando uma amarração na magia negra, só na magia negra, é feita, acontece que a pessoa volta. Mas ela volta como se não fosse ela. Totalmente transformada, revoltada. Pode ocorrer de ter agressões físicas com muito mais frequência na relação, brigas. O clima fica pesado, depressão é um dos sintomas mais comuns de amarração na magia negra, tanto para o cliente quanto para a pessoa amada dele. Falência financeira, doenças. A depressão e a falência financeira são as principais consequências. Tá, então, por exemplo, a amarração, quando você faz uma amarração, vamos supor, uma pessoa quer aproximar da outra de volta, né? Teve um fim de relacionamento, vamos dizer ali, vamos dar um exemplo assim, teve um término. A pessoa então procura um trabalho de amarração para trazer essa pessoa de volta. Aí pode ter esse tipo de problemas, da pessoa voltar diferente e tudo mais. Exato. Como que a amarração envolve no livre-arbítrio da pessoa? Então, a amarração na magia branca não mexe com o livre-arbítrio da pessoa. Como eu disse, ela intensifica tudo que a pessoa sente e usa aquilo a favor do cliente. Agora, na magia negra, mexe. Então, na magia negra, a pessoa volta totalmente forçada contra a própria vontade. Ela se sente muito pressionada, se sente muito agoniada para ficar com aquela pessoa. Mesmo que ela não queira, ela só consegue ficar um pouco em paz quando ela tá com aquela pessoa. Quando ela fica longe da pessoa? Não, quando ela está com a pessoa. Aí ela consegue ter um pouco de calma, só que aí na relação é um caos. É briga, é agressão, é, como eu disse, a falência financeira, é depressão. O clima na casa fica totalmente pesado. Entendi.
E existe um prazo para que esse tipo de trabalho permaneça? Ou assim, por exemplo, a cada tanto tempo precisa renovar? Ou não? Você fez uma vez e é definitivo? É preciso renovar. Só algumas amarrações na magia negra que são realmente definitivas. Só que são as mais piores. Tudo isso que eu falei das consequências acontece de uma forma muito mais intensa, com muita mais frequência. Mas agora, geralmente, o tempo que a amarração leva para acabar o seu efeito é sempre 7 anos. 6 a 7 anos. Isso. Aí após isso a pessoa precisa renovar. Aí, por exemplo, vai chegando lá entre o 6º ano, o 7º ano, o interesse da pessoa que, por exemplo, está amarrada, ela vai se perdendo. Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. E as portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana estou com um convidado mais que especial aqui do meu lado. Mas antes de falar do convidado, você já foi lá no nosso Instagram? Não? Então o que você está esperando? Corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. Gente, porque lá tem muito conteúdo exclusivo para você. E olha, quanto mais seguidores a gente conseguir lá no Soci Paranormal, no nosso Instagram, mais convidados incríveis como o de hoje a gente tem aqui todos os sábados. Tá aqui no Spotify? Não esqueça de deixar suas 5 estrelas e compartilhar este áudio com todo mundo. Agora, sem mais delongas, hoje o papo vai ser incrível e eu confesso que eu estava muito ansioso mesmo para aprender um pouco mais, porque, gente, eu tenho muitas dúvidas e perguntas que eu vou fazer aqui hoje. Bom, aqui do meu lado, ele, Vitor Silva, mestre em Umbanda, especialista em automagia. E olha, eu tenho muita dúvida, mas agora eu só tenho que te dizer boa noite, Vitor. Boa noite, Bruno. Que legal ter você aqui com a gente, um prazer ter você aqui na nossa Sociedade Paranormal. A gente está muito feliz que você tenha aceitado isso e eu tenho muitas dúvidas para te fazer hoje, para te perguntar hoje, na verdade. O prazer é todo meu. Amei a página de vocês, o trabalho de vocês, nunca tinha participado. Ah, que ótimo, seu trabalho também é incrível. Eu acho que a gente vai quebrar muitos tabus aqui hoje, que vai ser uma conversa bem legal. Mas para começar, eu queria entender quem é o Vitor Silva, mestre em Umbanda. Então, eu sou um cara de 32 anos, não parece, mas eu tenho. Nasci na Paraíba, vivi metade da minha vida viajando pelo Goiás, por São Paulo, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo. Aí agora que cheguei um pouco na velhice, consegui me estacionar. Recentemente me mudei de casa e agora eu estou no interior de São Paulo trabalhando. Que legal! E como o Vitor se encontrou na Umbanda? Eu me encontrei num dos piores momentos da minha vida. Eu estava começando a descobrir que eu tinha depressão, acabei tendo algumas crises de ansiedade, tinha muito medo da Umbanda, dos orixás, das entidades. E aí, quando comecei a trabalhar como cartomante, que foi meu primeiro trabalho, eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a estudar mais sobre, vi muito vídeo no YouTube, o YouTube me ajudou muito. Falei com algumas mães de santos e pais de santos da minha região e acabei entrando pra religião depois de ter tomado muita coragem, porque o medo falava mais alto. Sério, você tinha medo então da Umbanda? Tinha. Vivi a minha infância e o começo da minha adolescência dentro da igreja evangélica. Uhum. E a igreja que eu era uma coisa muito radical. Ah, você cresceu no ambiente evangélico? Cresci. Ah, e aí você então tem muito tempo que você frequenta a Umbanda ou não? Tem, desde 2008.
Foi quando eu comecei. E deixa eu te perguntar, você procurou a Umbanda por conta de uma questão mediúnica, uma questão espiritual, ou apenas foi um refúgio que você encontrou no momento do seu problema, assim? Foi um refúgio e uma questão espiritual. Eu sempre, desde quando eu era criança, eu sentia coisas estranhas, eu via vultos, eu sentia energias pesadas. E de uma das casas que eu morava, eu acabei vendo um vulto, que depois eu fui entender e descobrir que era um Exu, que até hoje eu não sei qual Exu era, e um Exu Mirim, numa oração que os evangélicos estavam fazendo na minha casa, porque a casa antes tinha sido um bar. E até hoje dizem que quando é um bar, ou quando é uma loja, alguma coisa, e eles constroem uma casa em cima, fica uma energia muito pesada. Uhum. E realmente porque nessa casa eu acabei perdendo meu pai, e esse foi meu primeiro contato que eu tive com a Umbanda, com as entidades da Umbanda. E deixa eu te perguntar, então você se descobriu médium ainda bem pequeno, né? Bem pequeno. E aí como que foi essa descoberta dessa mediunidade com a sua família na igreja evangélica? Então, minha família sempre foi evangélica, mas antigamente, bem antes de eu nascer, quando minha mãe era adolescente ainda, meu pai também era adolescente, meus avós frequentavam muito terreiros. Uhum. Por conta de doenças espirituais, ou para fazer despacho, oferenda. Eles tinham muita ligação sobre, tanto a minha família materna quanto a minha família paterna. Então eles já tinham um pouco de conhecimento, e minha mãe também, meus irmãos, uma irmã minha, que eu tenho 3. A gente sempre foi médio, a gente sempre sentiu coisas estranhas, sempre viu vultos. Então já era uma coisa mais normal, porque a gente já tinha um pouco dessa noção. Você já conhecia pelos avós? Já. E deixa eu te perguntar, e como que se tornou então esse interesse seu pela alta magia? Então, quando eu comecei a trabalhar como cartomante, muita gente chegava me perguntando se eu realizava amarração, adoçamento, se eu fazia trabalho em magia negra. E eu não tinha noção de nada, estava começando a atender, a trabalhar com a cartomancia, e eu tinha medo também disso, de realizar feitiço, qualquer tipo de simpatia, eu tinha medo. Aí eu comecei a pesquisar, falei com pessoas que me ensinaram muito sobre, e aí no começo de tudo eu comecei com a alta magia. Depois, com o meu desenvolvimento, aí que eu entrei para a Umbanda, aí eu deixei um pouco a alta magia de lado e foquei em outras coisas. Entendi. E para quem não conhece, assim como eu, não faço ideia do que seja, bem resumido assim, o que seria a automagia? A automagia é uma das magias mais naturais que existem. Ela é feita diretamente com o divino, não, por exemplo, com Deus, o universo, com o divino mesmo. Algo maior, algo que está dentro de nós, que está fora, que a gente sente. Não sei se vai dar para entender um pouco, mas a alta magia ela funciona dessa forma. É um pouco complexo, só que os outros tipos de magia são bem mais. E a alta magia também não é, apesar do nome, não é uma das magias mais fortes que existe. Então, quando a gente fala de alta magia, a gente fala sobre o quê? Sobre amarrações? Como que eu poderia explicar? Amarração não, mas a alta magia ela trabalha com o que há dentro de nós. Por exemplo, eu quero conquistar algo, eu vou fazer algo mágico, eu faço com a alta magia. Eu quero saber algo sobre uma pessoa, eu faço com a alta magia. Eu quero, por exemplo, vender uma casa, conquistar algo, eu faço com a alta magia. Eu quero fazer um agradecimento para o universo, para a natureza, eu faço com a alta magia. Eu quero fazer alguém me procurar, aí eu faço com a alta magia, mas agora amarração com a alta magia não existe. Então não existe amarrações na alta magia. Então isso que a gente entende de amarrações amorosas, pedidos de prosperidade, isso é um tabu da mente das pessoas. A alta magia ela trabalha com outro tipo de viés, é isso? Isso, exato. Você conhece o Reiki? Sim, o Juliano teve aqui uns episódios atrás e explicou um pouquinho mais pra gente sobre o Reiki. A automagia então seria um Reiki? O Reiki é na automagia. Agora o restante é tudo na Baixa Magia, na Baixa Magia, me atrapalhei, ou na Magia Meridiana. E hoje você então realiza esses tipos de trabalho para as pessoas que procuram você. Geralmente elas procuram para qual finalidade assim? Elas procuram mais quando elas querem entender mais a si mesmas, com problemas de ansiedade, problemas de depressão, ataque de pânico. Elas sempre procuram conseguir se livrar disso ou conseguir viver um pouco com isso, melhorar um pouco a situação. Claro que não é um milagre que vai acontecer, mas ajuda muito.
E geralmente na alta magia vocês trabalham com algum tipo de entidade, algum tipo de orixá específico, ou santo? Como que funciona? Você pode explicar pra gente? Posso. Então, a alta magia não está ligado a nada espiritual assim, a entidades, orixás, nem a nada carnal. Por exemplo, sacrifício de algum animal ou algo do tipo. A alta magia ela é ligada diretamente ao divino, à natureza, aos elementos da terra. Geralmente a maioria dos rituais que são feitos na alta magia é feito dentro da mata. Ah, você faz dentro da mata? Sim. Depois que é feito o trabalho, o que acontece? Você tem você continua acompanhando a pessoa ou não? Fez o trabalho, fez e pronto. Eu continuo acompanhando a pessoa. Com qualquer tipo de magia que eu trabalho, eu faço esse acompanhamento. Dependendo do trabalho que é feito, da magia que é utilizada, eu sempre faço o acompanhamento pelo tarô. De 2 em 2 vezes por semana. Muitas vezes eu esqueço muito, os clientes ficam me cobrando. Mas eu faço esse acompanhamento justamente para ver como a pessoa vai ficar. Por exemplo, se foi uma amarração, algo do tipo. Como que a pessoa amada vai ficar, como que o trabalho está agindo sobre ela. Ou no caso da alta magia, como que a pessoa vai se sentir, as consequências que ela pode sentir por causa do trabalho, do feitiço. As amarrações, elas são diferentes da alta magia. A amarração é uma coisa, a alta magia é outra, né? Exato, é totalmente diferente. O que seria então uma amarração, para quem não entende e não conhece? Então, amarração, existe vários tipos de amarração. Por exemplo, eu realizo 7 tipos de amarração. 7? 7. 4 são na magia branca, da mais básica à mais forte, e 3 são na magia negra. A magia negra não sai muito por isso, sacrifícios animais. Muita gente não gosta de mexer, eu particularmente também não gosto de fazer muito a magia negra, mas quando alguém me procura, aí eu realizo. As amarrações depende muito de quem faz e da forma que faz. Da forma que eu faço, eu consigo utilizar... Eu sou um intermediário. A entidade utiliza todo o sentimento positivo que a pessoa tem a favor do cliente. Intensifica tudo, faz a pessoa pensar mais. Precisa de uma conexão espiritual e já ter tido algum tipo de relacionamento para realmente o trabalho dar certo. Então, quando a gente fala sobre amarrações, e você então disse que trabalha com algumas entidades, que essas entidades então é que te ajudam a fazer o trabalho. Quais são essas entidades? Então, as minhas entidades principais que eu realizo os trabalhos, a amarração, é a Maria Padilha das Almas e o Senhor Exu Veludo. O Exu Veludo não existe amarração diretamente com ele. Ele só consegue influenciar um pouco a Maria Padilha, dar um suporte a ela ao trazer a pessoa de volta. Mas tudo é com a Maria Padilha das Almas mesmo. Você falou que são 7 tipos de amarrações, né, que você trabalha. Isso. Quais são essas amarrações? É amorosa? Então, todas são amarrações amorosas. É que depende do efeito dela e é bem diferente uma da outra. Tem a amarração básica, que é a comum, que mesmo sendo a mais básica, ainda assim é muito forte. Tem a amarração de submissão, a amarração que não é realizada com a Maria Padilha. A Maria Padilha tem uma participação boa nessa amarração, mas ela é ligada às 13 almas benditas. E tem a amarração Chora Meus Pés, que é realizada com a Maria Padilha. Quem é que hoje pode fazer uma amarração? Qualquer um. Qualquer pessoa pode fazer uma amarração? Qualquer pessoa consegue fazer uma amarração. E existem consequências quando se faz uma amarração? Existe. Na magia negra, principalmente. Na magia branca, não. Ah, então não é mito? Não é mito. Isso, infelizmente, é verdade. E quais seriam essas consequências, assim, que a gente sempre tem que as pessoas põem tanto medo na gente, né? Que fala assim, se você fizer isso, vai dar tudo errado depois. É isso mesmo ou não é bem assim? É quase. É um pouco diferente. As consequências que se falam quando uma amarração na magia negra, só na magia negra, é feita, acontece que a pessoa volta. Mas ela volta como se não fosse ela. Totalmente transformada, revoltada. Pode ocorrer de ter agressões físicas com muito mais frequência na relação, brigas. O clima fica pesado, depressão é um dos sintomas mais comuns de amarração na magia negra, tanto para o cliente quanto para a pessoa amada dele. Falência financeira, doenças. A depressão e a falência financeira são as principais consequências. Tá, então, por exemplo, a amarração, quando você faz uma amarração, vamos supor, uma pessoa quer aproximar da outra de volta, né? Teve um fim de relacionamento, vamos dizer ali, vamos dar um exemplo assim, teve um término. A pessoa então procura um trabalho de amarração para trazer essa pessoa de volta.
Aí pode ter esse tipo de problemas, da pessoa voltar diferente e tudo mais. Exato. Como que a amarração envolve no livre-arbítrio da pessoa? Então, a amarração na magia branca não mexe com o livre-arbítrio da pessoa. Como eu disse, ela intensifica tudo que a pessoa sente e usa aquilo a favor do cliente. Agora, na magia negra, mexe. Então, na magia negra, a pessoa volta totalmente forçada contra a própria vontade. Ela se sente muito pressionada, se sente muito agoniada para ficar com aquela pessoa. Mesmo que ela não queira, ela só consegue ficar um pouco em paz quando ela tá com aquela pessoa. Quando ela fica longe da pessoa? Não, quando ela está com a pessoa. Aí ela consegue ter um pouco de calma, só que aí na relação é um caos. É briga, é agressão, é, como eu disse, a falência financeira, é depressão. O clima na casa fica totalmente pesado. Entendi. E existe um prazo para que esse tipo de trabalho permaneça? Ou assim, por exemplo, a cada tanto tempo precisa renovar? Ou não? Você fez uma vez e é definitivo? É preciso renovar. Só algumas amarrações na magia negra que são realmente definitivas. Só que são as mais piores. Tudo isso que eu falei das consequências acontece de uma forma muito mais intensa, com muita mais frequência. Mas agora, geralmente, o tempo que a amarração leva para acabar o seu efeito é sempre 7 anos. 6 a 7 anos. Isso. Aí após isso a pessoa precisa renovar. Aí, por exemplo, vai chegando lá entre o 6º ano, o 7º ano, o interesse da pessoa que, por exemplo, está amarrada, ela vai se perdendo, e aí, tipo, se não renovar, há uma separação? Tipo, acaba o efeito? Sim, acaba. Quando acaba o efeito da amarração, a pessoa se vê... Durante o efeito da amarração, se for na magia negra, ela se vê cega. Ela briga com a pessoa, ela pode trair a pessoa, também existe bastante traição, esqueci de falar, mas ela não larga da pessoa por nada. Quando o efeito se acaba, não no dia exato, mas no mês que o efeito se acabar, a separação acontece, caso não seja renovada. Aí o efeito acaba e a pessoa então volta a ter o livre-arbítrio de volta. Volta. Entendi. E quais são os tipos de amarrações mais perigosos de se fazer? São os na magia negra com sacrifícios animais. Ah, precisa de sacrifício, né? Sim. A maioria dos trabalhos na magia negra são com sacrifício. E você explica a pessoa antes dela realizar? Ela fica ciente ou não? Assim, você faz apenas o que ela te pediu mesmo e pronto? Eu sempre explico tudo, como funcionará, as consequências que ela pode ter, como pode ser quando a pessoa volta. Sempre deixo ela ciente de tudo, e se ela mesmo assim quiser realizar, aí eu vou e realizo. Uma dúvida que a gente tem aqui, que a gente até falou em alguns episódios atrás, a gente ficou nessa dúvida e eu falei assim, gente, quando vier um especialista eu vou perguntar. Aquelas placas que a gente vê na rua, tipo de traga o seu amor em 7 dias, isso realmente funciona? Não funciona. Não funciona? Então aquilo ali mesmo é charlatanice mesmo, as pessoas querendo tirar dinheiro da outra. A maioria sim. Por exemplo, de 10 placas que você vê, no máximo uma é uma pessoa que ela realmente trabalha de verdade, ela tem capacidade de fazer o que promete. Então se a pessoa viu lá uma placa, traga o seu amor em 7 dias, pode ter certeza que isso é algo ali para roubar apenas o dinheiro e não vai acontecer nada. É furada, é golpe. Ah, tá vendo? Porque a gente fica nessa dúvida, porque tem muita gente, tem muita placa espalhada, e a gente ficou nesse embate uns episódios atrás, será que funciona? Eu acho que não funciona. Então, agora nós temos um especialista dizendo que esses anúncios de traga o seu amor em 7 dias, a grande maioria, então, é picaretagem. Boa, bom saber. E deixa eu te perguntar, como que você se descobriu? Existe você como médium, né? Você como médium, você é um médium vidente, assim, ou sensitivo? Qual que é o seu tipo de mediunidade? Eu sou um médium clarividente. Clarividente. Você consegue, então, acessar os portais do outro mundo e ver as coisas? Sim, eu vejo, eu escuto. Ou você vê no nosso plano? Eu vejo no nosso plano. Quando eu vejo
em outro plano, num plano espiritual, por exemplo, é sempre em sonho. E como fica a questão do médium quando faz esse trabalho de amarração? Existe um tipo de consequência para o médium? Existe algum tipo de risco para o médium em estar realizando esses tipos de trabalho de magia negra, esse trabalho de amarração? Ou não, você se protege quando você vai fazer esse tipo de trabalho? Existe, mesmo se protegendo. Quando trabalha na magia negra, não tem como realizar ele sem você antes se proteger. Proteger sua casa, proteger o local que você vai fazer, se não for em uma mata, se não for dentro de um terreiro. E mesmo assim, o médium pode sentir um cansaço muito grande, que é o que acontece comigo. Pode ficar doente a semana inteira, pode ir no hospital, pode tomar remédio, não cura. Fica de 7 a 10 dias do mesmo jeito, não cura. E com a cabeça sempre doendo no máximo que é possível. E isso é algum tipo de repressão que você sofre? Você sabe o porquê disso? O porquê desses sintomas, assim? Eu acredito que seja por conta da energia que é gasta. Ah, tá. É como se aquele trabalho sugasse a sua energia. Isso, exato. E assim, como que você se encontrou nos trabalhos de amarração? Você aprendeu? Ou alguém te ensinou? Ou isso veio já espiritualmente? Então, desde criança eu gostava de brincar com bruxaria. Não mexia com velas nem nada, mas eu gostava de brincar com bruxaria. Inventava palavras, falava da minha cabeça pro meu irmão conseguir pegar pipa, pra uma namoradinha ficar comigo, por exemplo. Mas era tudo na brincadeira. Quando eu comecei na cartomancia, que como eu disse, muitas pessoas chegavam até mim perguntando se eu realizava trabalhos espirituais, amorosos, eu não realizava. Mas eu me interessei muito por simpatias. Procurei uma mãe de santo, que era perto de mim, contei um pouco sobre a minha história pra ela, e ela me ensinou uma simpatia muito básica, realizada com anjos da guarda, pra trazer a pessoa de volta. Demora bastante, na baixa magia essa simpatia, mas foi com ela que eu comecei a trabalhar. Te iniciou neste ramo da alta magia, das amarrações. Isso. Aí conforme eu fui me desenvolvendo, conforme entrei para um terreiro, depois de 2 anos e meio ou 3, aí eu comecei a realizar as amarrações de fato. Que legal. E deixa eu te perguntar, na época, nos anos 90, praticamente, se popularizou muito as simpatias, né? E assim, vem dessa cultura, né, do final de 80, a década de 90, até hoje a gente encontra muito dessas simpatias que vinham em revistas de alto astral, vinham em programas de femininos, aquelas simpatias de fim de ano, de comer lentilha, disso, aquilo, um mel na vela para adoçar o relacionamento, são essas simpatias mais simples, né, que a televisão ensina e tudo mais. Isso. Mesmo essas simpatias que não é uma amarração, né, uma simpatia, elas possuem riscos para as pessoas? Não, essas nenhuma, porque qualquer tipo de simpatia, como você disse, comer lentilha, sabe colocar louro na carteira? Uhum. É a baixa magia. A baixa magia ela é livre de qualquer consequência ou algo ruim. Porque é algo mais simples, é uma coisa que depende da fé da pessoa. Quanto mais fé ela tiver, mais certo dá o que ela fez. Então, soprar canela em casa, louro na carteira, pular 7 ondas, tudo isso não é prejudicial às pessoas? Não, é tudo baixa magia e não é prejudicial de forma alguma. E tem alguma simpatia que é prejudicial para as pessoas, mas que ela está disfarçada de inofensiva, que você já viu assim? Já. É uma simpatia para atrair prosperidade financeira, para a pessoa conseguir muito dinheiro, para ela conseguir um bem material. Para conseguir um bem material é mais comum que façam ela. Ela funciona, faz aquilo acontecer. Só que as chances de você perder tudo que você conseguiu por conta dela são maiores do que caso você consiga por conta própria e não realize ela. Então existem simpatias perigosas disfarçadas de inofensivas. Sim, porque essas simpatias que são mais para ganho pessoal, geralmente você faz ela para anjos, você faz ela para um santo, mas não é ele que vai te conceder aquilo. E como que a gente consegue identificar
quando a simpatia é pesada, que vai nos prejudicar, mas ela tá ali disfarçada de uma simpatia branca, pequenininha, levinha, assim. Isso vai na prática mesmo. Você realizando uma simpatia aqui, uma simpatia ali, até que você chega numa hora e você fala, opa, isso daqui não deu certo, tá me prejudicando, depois que eu fiz isso, tal coisa aconteceu. Então essa daqui é uma simpatia realmente disfarçada. Como que eu posso te dizer aqui? No final dos anos 2000, se popularizou muito vídeos de pastores evangélicos indo em encruzilhada, em cemitério e mostrando uma amarração, um trabalho ali, e eles começam a desmontar aquele tipo de trabalho, dizendo que estão desfazendo aquele feito ali. Isso acontece, é real, ou simplesmente o fato deles estarem ali desmontando não interfere em nada do que foi feito? Não interfere em nada do que foi feito. Não interfere. Só quem consegue desfazer o trabalho que foi feito é o próprio médium que realizou, ou algum outro médium que tenha a capacidade daquele que realizou, que tem a mesma capacidade daquele para conseguir desfazer. Então, ali eles só estão desmontando. E existe um perigo para eles que estão ali colocando a mão no material? Existe. Porque eles estão mexendo com algo que não é deles. E é ofensa para cá, é ofensa para lá. Eles demonizam muito a religião. E aí eles estão destruindo algo que é da entidade. Então a entidade pode se voltar contra eles. Pode. Porque quando se é oferecido algo para uma entidade, seja um animal, uma oferenda grande com frutas, um padê, a energia daquela entidade tá naquilo. Tá naquela oferenda, naquele alguidar. Então ele tá destruindo aquilo, tá quebrando aquilo, ele acaba rompendo aquela energia. Se dissipa. Por exemplo, peço até perdão, um exemplo bem besta. Como que se você estivesse almoçando e alguém puxa o prato da sua mão. Eu não ia gostar. Sim, e eles têm noção disso. Eles fazem isso para poder passar mais confiança para os fiéis deles, para mostrar poder, para mostrar autoridade, como se Deus fosse maior do que tudo isso, sendo que dentro da Umbanda Deus é muito presente. E mesmo sabendo disso, tendo noção disso, eles gostam de demonizar isso. E qualquer trabalho que eles vejam na rua, oferenda, eu já vi mesmo. Eles destroem, eles quebram tudo, eles rezam em cima. Todo aquele trabalho que eles têm ali de ir atrás, desmontar, derramar as bebidas, desamarrar os laços lá que eles fazem, ali eles estão fazendo algo que vai continuar acontecendo e eles só simplesmente estão trazendo problemas para si. Sim. Gravam, né? Põe isso na internet. É bem pesado mesmo. E assim, por exemplo, alguém te procurou para fazer uma amarração. E aí você fez a amarração lá, funcionou, tudo bem. Passa um tempo, a pessoa se arrepende. Essa pessoa, ela pode pedir para você desfazer, ou existe um tempo, um prazo para pedir o cancelamento assim? Um prazo não existe. Recentemente aconteceu isso, eu até postei nos destaques do meu Instagram, no depoimento dos clientes. Eu fiz a amarração pro rapaz. Uma das garantias que eu dou nos meus trabalhos é que caso algo aconteça, por conta do cliente, ou por conta da pessoa ter uma resistência boa a trabalhos, o trabalho não chega a dar seu resultado, eu refaço ele por minha conta. Então acabou que o trabalho não deu o efeito certo, não chegou a dar efeito na verdade ainda. Quando eu falei pro cliente que eu ia refazer, passou 2 dias, ele tinha desaparecido, aí ele apareceu falando que a namorada dele tinha voltado, mas que eles estavam brigando muito, que ela estava muito grudenta e a briga era por causa disso, que ele não queria mais. E aí você desfez? Não cheguei a desfazer. Falei pra ele que se ele quisesse eu iria desfazer. Ele falou que ia ver como que as coisas iriam ficar. Aí eu expliquei pra ele que ele desejou muito ela, que agora deu certo, que ele precisava ter um pouco mais de paciência, que ela tá sobre um trabalho, algumas atitudes dela não era por conta própria, era por causa daquela paixão que ela tava sentindo, daquele amor que ela tava sentindo. Quando a gente tá apaixonado, a gente fica besta. Ela tava da mesma forma. E aí eu expliquei pra ele tudo certinho. Ele falou que no próximo dia me daria uma resposta se iria desfazer ou não. E sumiu. Foi viver a vida dele. Uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: como o que eu não posso de maneira alguma pedir em uma amarração? Isso depende muito.
Nas amarrações, o cliente pode fazer alguns tipos de pedido, mas que sejam focados à pessoa amada dele, que sejam relacionados a isso. Uma atitude que a pessoa deixe de fazer ou que ela passe a fazer, mas agora algo mesmo que não pode pedir de forma alguma, eu não vou saber dizer. Bom, hoje nós colocamos lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal, uma caixinha de perguntas para fazer para você, nosso convidado, e a gente recebeu uma pergunta bem interessante aqui, que é o seguinte: qual é a diferença entre feitiçaria e macumba? Então, isso depende da magia mesmo, que é relacionada. Feitiçaria sem culto, por exemplo, bruxaria sem culto, é a baixa magia. Agora, a macumba mesmo já é na magia negra e na magia meridiana. Entendi. E perguntaram aqui também o seguinte: existe algum tipo de pessoa que é blindada pela amarração? Ou seja, você faz a amarração para a pessoa, mas não pega nessa pessoa de jeito nenhum? Sim. Geralmente, quem tem o corpo fechado ou é católico. Evangélico não, mas católico sim. São os que mais são resistentes a qualquer tipo de trabalho, mas em principal trabalhos amorosos. Os católicos são mais resistentes aos trabalhos? Pela minha experiência, pelos trabalhos que eu já fiz, os católicos sempre tiveram uma resistência surreal. Entendi. E aí a última pergunta foi: por que a magia, feitiçaria ou etc. não pega em evangélicos? E evangélicos pegam, mas aí depende também da fé da pessoa que está realizando. Que seja um trabalho amoroso ou, por exemplo, um trabalho para separação, um trabalho para destruição. Depende muito da fé dela, do quanto que ela está acreditando. Quanto mais ela acreditar, quanto mais fé ela ter, mais forte o trabalho fica e mais fácil vai pegar sobre a pessoa. Bom, Vitor, eu faço uma pergunta para todos os nossos convidados e eu vou fazer para você aqui hoje, que a gente queria entender qual é a sua opinião, a sua concepção dessa pergunta, que é muito simples. Qual seria para você o mal da humanidade hoje? Acredito que seja a ambição, a ganância. É o que acaba destruindo pessoas, acabam destruindo famílias. Quando o dinheiro está envolvido é pior ainda. Muita gente hoje prejudica pessoas, acabam tomando atitudes erradas em relação ao dinheiro, em relação de eu quero mais, eu quero sair daqui, sem olhar para trás, sem pensar no presente, pensando no amanhã. O amanhã chega, mas aí talvez você não esteja tão bem quanto você imaginaria que estaria. E você, por se declarar especialista em alta magia, se declarar uma pessoa que faz trabalho de amarração, você sofre algum tipo de preconceito com isso? Muito mesmo. Vira e mexe aparece evangélico, católico no meu Instagram, tentando me converter, no WhatsApp, quando eu atendia presencialmente. Era mais frequente ainda a presença deles. Como se eu tivesse entregado minha alma a uma coisa ruim, como se eu tivesse entregado meu corpo a algo ruim, como se eu fosse uma pessoa do mal, só por não ser da religião deles. O preconceito sempre vem da parte deles. E como que você lida com esse preconceito? Eu sempre tento ter a maior paciência possível. Sempre tento explicar que não é do jeito que eles pensam, que é bom abrir a mente, ter a noção que existem outras religiões, saber que o Deus deles também é cultuado na minha religião, ele também é adorado na minha religião, e que não é por conta de um trabalho aqui, de um trabalho ali, de um ponto que é cantado aqui, um ponto que é cantado ali, uma pessoa que incorpora, uma entidade que baixa, que nós somos do demônio, que a Umbanda é do diabo, que a gente é uma seita satânica ou algo do tipo. Esse é o pensamento negativo que eles têm, e mesmo com muita conversa, muita paciência, tanto da minha parte ou da parte das outras pessoas que também sofrem esse preconceito, o pensamento deles não muda. E agora eu fiquei com uma dúvida aqui. O trabalho de amarração, ele é feito através de rezas, de cânticos? Como que é feito um trabalho assim? Não é para falar como que é feito assim, passo a passo, não, mas assim, porque senão as pessoas tentam fazer em casa e isso é um perigo, né? Então assim, uma coisa as pessoas não podem fazer em casa sozinhos sem o preparo, né? Não, de forma alguma. Que é perigoso. Muito.
Porque se a pessoa não tiver experiência, ela tá se colocando num lugar que ela não deveria se colocar. Entendi. E aí, como que é feito? É através de rezas, de cânticos? Geralmente é com orações. Orações bem fortes que não são reveladas ao público, digamos assim, que são feitas diretamente à entidade. Fora as orações, vai a amarração mesmo, que eu chamo de amarração. Não sei se tem algum outro nome que represente isso, mas eu chamo de amarração, que é foto da pessoa, nome, realizado de uma tal forma, amarrado de uma tal forma. E precisa disso, por exemplo, a gente tem uma coisa na mente da gente que é assim, precisa de um fio de cabelo, de uma peça de roupa. Isso é verdade mesmo ou isso é um tabu? Isso é verdade. Se for presencialmente, é porque online, da forma que eu faço, é o que mais sai. Trabalhos online são os que mais saem pra mim, à distância. Você faz trabalhos à distância? Sim, são os que mais saem. A maioria são à distância. E aí nesses à distância nome completo, data de nascimento, foto. Agora presencialmente, quanto mais coisas você tiver da pessoa, melhor. Fio de cabelo, roupa vermelha, melhor ainda. Algo que ela usa, uma escova de dente, um fio dental. Olha, então não é um tabu. Realmente, se tiver isso, talvez o trabalho funcione melhor. Sim. Vamos supor, você fez uma amarração. Quando você termina, você recebe algum tipo de sinal que foi feito e deu certo? Ou não? Você não recebe nenhum tipo de sinal assim do além? Quando eu não sinto comigo mesmo, com a minha intuição, um toque da entidade, digamos assim, eu consigo ver pelo trabalho mesmo. Eu sempre, depois de realizar um trabalho, como aqui o local que eu faço é muito fechado, eu temo que pegue fogo mesmo. Então eu sempre fico um tempinho olhando até as velas abaixarem um pouquinho, para poder ter a certeza que nada de ruim vai acontecer. E aí nesse meio tempo eu consigo ter a confirmação, se deu certo ou se deu errado. Com o trabalho de separação é mais fácil do que com a amarração, que ele já fica mais explícito lá. Na posição que as velas ficam, no como que escorre a cera da vela, ou no que acontece, até mesmo, como eu disse que é um local fechado, quando eu faço alguma amarração, por exemplo, que ela acaba dando errado, que logo de cara ela não é aceita, as chamas da vela se apagam. Quando vai dar errado, a vela apaga? Apaga. Logo no início? Logo no início, ou a vela cai, ou ela começa a derreter muito rápido, ou a chama apaga mesmo não tendo nenhuma corrente de vento. Aí você sabe que ali já não deu certo. Ali eu sei que já não deu certo. Porque eu faço assim, acendi todas as velas do trabalho, todas devem ficar acesas. Se apagou uma, apagou duas, ou todas se apagaram, já era. Eu tenho um grande problema comigo, aí, olha eu já usando, gente, eu tenho um grande problema comigo, é o seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande em acender vela. Isso é desde pequeno, tá? Toda vez que eu vou acender vela, a vela grita. Sabe? Quando eu coloco o fósforo no pavio, sabe quando você acende um pavio de bomba que fica isso assim? Comigo já toda aconteceu. Vez que eu acendo a vela, ela dá esse grito. Isso é algum tipo de sinal, alguma coisa? Pior que é. Você tá brincando? Então, depende. Pra qual finalidade você acende as velas? Não, geralmente eu vou fazer um pedido e aí eu acendo uma vela. E depois de um tempo, esse tipo de situação de eu acender uma vela e a vela começar a gritar me deixou tão assustado que eu parei de acender. Eu não acendo vela hoje. Mas se eu pegar uma vela aqui agora e acender, ela vai gritar. Fica assim, parecendo que ela vai explodir a qualquer momento. Eu sei como é, como se fosse aquelas varetinhas de aniversário, né? Sim, aquela vela especial que só solta aqueles foguinhos, parecendo um foguete. Qualquer vela que eu acendo fica desse jeito. Então, quando a pessoa não tem fé, ou ela não acredita que possa ser algum sinal, ela deduz que é porque o pavio está muito molhado com a parafina, com a cera, e aí a chama começa a dar uma fritada naquilo, começa a evaporar, e a vela grita, ela fica lá fazendo os barulhinhos dela. Mas geralmente, ou não vou dizer praga, mas inveja e energia negativa. Ah, é? Sim, energia negativa em primeiro lugar. Então, quando eu acendo a vela é porque tem alguma, e faz isso é porque tem alguma energia negativa rondando. Isso, no caso, rondando você. Mas que coisa horrorosa, isso foi desde... Então tá rondando há muito tempo, porque desde criança eu não posso acender vela. Sim. Que faz isso.
Infelizmente é isso mesmo, o significado. Tem alguns outros que eu não tenho conhecimento, mas geralmente o que eu sempre soube, que eu sempre tive realmente noção e vi que era verdade, é energia negativa e inveja. E essa energia negativa, ela tá querendo falar alguma coisa através da vela, e é por isso que ela faz esse barulho ou não? Ela só tá ali e aí a vela responde? Ela só tá ali e a vela responde. Como se sentisse a presença dela, como se fosse algo no ar. Aí na hora que se acende a vela, acontece aquilo. Entendi. Então talvez eu tenha uma facilidade de, como que eu posso dizer? Trazer essa energia pra perto de mim, assim, no caso. Trazer não, mas talvez por conta da pessoa que você é, porque eu tô sentindo algo bom de conversar com você, eu tô sentindo uma paz. No começo eu tava meio assustado, agora eu tô mais tranquilo. Tá sendo uma conversa gostosa, é gostoso de falar com você. Talvez pelo seu estilo de vida, a pessoa que você é, pessoas em sua volta, ou conhecidos, por conta do seu trabalho também, por causa da página, colocam inveja em cima de você e começam a mandar aquilo, e aquilo vai acumulando e vai caindo como muita energia negativa sobre você. É sério que você tava nervoso de falar comigo? Eu sou um amorzinho, gente. Eu tava. É sério mesmo? Eu disse que eu estava ansioso. Agora você tá mais calmo. Eu tô mais calmo. Mas assim... Eu fiquei tranquilo agora. Eu tenho esse problema, eu não posso acender vela. Eu sempre tive esse problema mesmo. Hoje eu falo, não acendo vela. Não posso acender vela, não acendo vela, não vou acender vela. Ah, você tem que acender vela. Não vou acender vela. Eu tenho esse problema. A vela canta, então... E tem alguma coisa que eu posso fazer pra essa vela parar de cantar? Tem. Se você acredita em defumações? Sim, eu tenho aqui um canto só de defumação. Eu ganhei, eu vou até postar lá no Instagram, gente, no Sócio Paranormal, pra vocês verem. Eu ganhei um caldeirãozinho de bruxa de ferro que eu faço as defumação. Aí eu comprei uns carvãozinhos que eu ponho dentro. Aí geralmente eu faço eu defumo aqui em casa de sálvia, de arruda, mas assim, eu não gosto de incenso não, eu gosto da erva e eu faço a queima da erva, geralmente eu faço isso, sálvia, arruda, para-raio, são as que eu mais uso, sálvia, arruda e para-raio. E tem uma que eu esqueci o nome também, mas eu uso geralmente essas 4. Então, incenso, como você disse que você não gosta, incenso é uma coisa bem mais besta, mais fraca. Funciona bastante, mas agora quando a defumação está sendo feita com algo natural, é melhor ainda.